tratado por nada. Se você entra numa churrascaria, todo mundo te olha, parece que você vai acabar com a comida do mundo. Você não é tratado como uma pessoa normal. Pesquisa realizada esse ano pela Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade mostra que 85% dos entrevistados relataram ter sofrido constrangimento por causa do peso. Quanto maior o grau de obesidade, maior a vergonha do paciente. Esse preconceito tem nome: gordofobia. Especialistas afirmam que a obesidade não tem cura, mas com tratamento adequado, a pessoa pode ter uma vida normal. A ONG Obesidade Brasil surgiu da longa experiência de trabalho com pessoas obesas. A presidente da ONG, Andréa Levi, explica como combater a desinformação sobre essa doença, que deverá afetar quase 30% dos brasileiros adultos até 2030, segundo o Atlas Mundial da Obesidade. Eu trabalho com pessoas com obesidade há 24 anos e, infelizmente, ainda me surpreendo com a falta de informação que as pessoas têm sobre a doença. A falta de informação não seria tão grave se, como consequência, não houvesse a dificuldade de identificar a condição da obesidade como doença e, assim, se as pessoas não sabem que tem uma doença, se elas não sabem que ela tem uma doença, elas não sabem também que existem formas de tratamentos possíveis para manter a doença sob controle. Para que fique claro para todas as pessoas, a obesidade é uma doença multifatorial que depende de uma condição genética, fisiológica, familiar, mas que também depende do estilo de vida e ela pode ser controlada ou agravada por um estilo de vida mais saudável ou menos saudável. Mais sedentário, mais baseado em alimentação de má qualidade, ultraprocessados, a obesidade vai se agravar, vai piorar. E uma vida mais saudável, menos sedentária, com alimentos mais in natura, com controle dos profissionais de saúde, com ajuda muitas vezes de medicação, de cirurgia, essa pessoa vai ter a doença sob controle. No dia 10 de setembro é celebrado o Dia de Combate à Gordofobia. Com o objetivo de aprofundar o entendimento do tema, foi feita a pesquisa Mapeamento da Gordofobia no Brasil. O resultado indica que 97% das pessoas com sobrepeso já sofreram de preconceito. Andréa afirma que, na experiência dela, como psicóloga, tem atendido muitos pacientes em sofrimento com a doença. Essa queixa é muito frequente e a prova disso é que grande parte dos pacientes chegam nos nossos consultórios para pedir ajuda quase se desculpando por terem obesidade, né? Quase dizendo coisas como: eu sou sem vergonha mesmo, eu não consigo controlar minha alimentação, eu sou preguiçoso. E quando eu recebo pessoas com falas desse tipo, invariavelmente eu sei que ela está agindo assim porque ela realmente já foi muito, muito maltratada e cobrada por profissionais de saúde que não sabem tratar de pessoas com obesidade. E a cirurgia bariátrica é de fato recomendável às pessoas com obesidade? A cirurgia bariátrica, quando bem indicada, de forma criteriosa e com o paciente muito bem preparado, sob o ponto de vista clínico e de saúde mental também, acompanhado por profissionais especialistas, ainda é um dos tratamentos mais eficientes para tratar e controlar a obesidade. O resgate da mobilidade, da autoestima, a diminuição do estado inflamatório que a própria obesidade gera e a melhor qualidade de vida, em geral, propiciam uma melhora global, incluindo sim as questões da saúde mental. Mais da metade da população do nosso país tem algum grau de sobrepeso e de obesidade, o que significa que as políticas de prevenção ainda não estão funcionando e isso acontece no mundo todo. E certamente continuaremos trabalhando para diminuir esses números, para que tenhamos uma população mais saudável, mas isso não pode excluir as pessoas que já precisam de ambientes públicos e privados mais adequados para que possam transitar livremente, independentemente dos seus corpos, dos seus tamanhos.
Eliene Alves começou a ter problemas de sobrepeso aos 15 anos, mas foi na segunda gravidez que ela se tornou obesa, com todos os problemas que a doença pode trazer. Apesar disso, Eliene diz que procura ser uma pessoa comunicativa e de bem com a vida. Quando eu saía, porque eu saio muito, eu gosto de dançar, eu sou uma pessoa bem comunicativa e eu chegava nos lugares e eu ficava... A primeira coisa que eu fazia era ver se tinha outra pessoa gorda para mim não me sentir só, entendeu? E aí, um dia eu falei assim, mas eu não preciso disso. Foi um estalo assim que me deu. Eu cheguei, comprei uma roupa, me senti bem com essa roupa. E realmente todo mundo estava falando, nossa, tá bonita e tal, e saí. E quando eu cheguei numa casa de festa aqui em Brasília, eu vi todo mundo reparando, sabe? E aí veio uma pessoa e falou assim, nossa, que gordinha linda que você é. Cara, dou mó 10. Então eu fui entender que eu não precisava ter vergonha como eu tinha. Eliene, você lembra ou você quer contar pra gente algum episódio de preconceito que você sofreu que te marcou? Assim, um que sempre fala muito na minha mente até hoje, eu não conheço a pessoa pessoalmente, mas ela me disse que, por mensagem, que eu só tirava foto dos seios pra cima, porque era a única coisa bonita que eu tinha. E outra pessoa falou pra mim uma vez que... Eu preciso falar isso? Se você não quiser falar, não precisa, mas é importante. Que eu era bonita vestida, mas que quando eu tirava a minha roupa, ninguém queria. E dói. Eliene se diz corajosa no enfrentamento ao preconceito, embora muitas vezes tenha sofrido com a discriminação. Tem gente que se entrega à obesidade porque não vê uma saída, não sai de casa. Eu já tive meus momentos assim, eu não vou mentir. Eu não querer sair na rua, de eu não querer me arrumar, de eu não me achar bonita. E lógico, tem dia que a gente não tá legal. Não é assim 24 horas. Mas eu acredito que se a gente se sentisse mais amparado, né, como tem a causa dos LGBTs, né? Eles têm toda aquela força, aquele poder, e já quem é gordo não tem. Eliane é motorista de aplicativo e reclama que muitas pessoas não entendem as dificuldades que os obesos passam no dia a dia. Muita gente olha pra gente como se a gente fosse uma pessoa que tem uma doença contagiosa. Só quem sabe é quem passa. É quem passa. Às vezes as pessoas olham assim, parece que você não tem noção. Pensa que ser gordo é só comer. É só comida e não é. Tem muitas coisas atrás disso. Eliene deixa um recado para aqueles que sofrem com preconceito e pede que todo mundo seja tratado com igualdade. Eu diria que dói. A palavra é essa, dói. Dói quando você escuta, dói quando você vai para casa e entra para dentro do quarto e aquilo entra na sua mente. Para tirar é difícil. Então, as pessoas têm que entender que o preto, o branco, o gordo, o magro, todo mundo é ser humano. O desejo e a necessidade de perder peso levaram Eric Cusiol a se formar em nutrição. Durante o curso, ele concluiu que o país não está levando a sério como deveria a epidemia de obesidade. Segundo ele, faltam investimentos no sistema público de saúde para o enfrentamento da doença. Mais que um nutricionista, Eric se tornou um ativista anti-gordofobia. Quando eu estudava nutrição, o que ficava muito forte para mim era por que nós tínhamos no mercado
uma quantidade enorme de produtos que não são recomendados para a saúde? Por que nada disso parecia mudar enquanto muitas pessoas precisavam cuidar disso, evitar esses alimentos? Fica parecendo que o problema é você. O problema não é o alimento que é produzido, não é todos aqueles ambientes em que você está vivendo, que você se movimenta cada vez menos e que aquilo que você come, nutricionalmente falando, é cada vez mais ineficiente. Outra coisa também que ficou muito claro para mim, que faltava, mesmo estudando nutrição, era essa coisa do comportamento, essa coisa do por que as pessoas comem o que elas comem, por que nós temos desejos e vontades. Tudo isso vem agora, né, muito forte a partir de 2015, com um olhar mais para o comportamento alimentar, mas não existia na minha época de graduação. Meu primeiro contato com o ativismo foi por conta da internet, mesmo formado em nutrição, eu não conhecia muito disso. A nutrição comportamental foi um trabalho publicado em 2015 e junto com ele vem tantas angústias que nós nutricionistas estávamos constatando, né, na nossa profissão, e a gente parecia não ver isso retratado ou explicado em algum lugar. E uma das coisas que surge junto com a nutrição comportamental é também a questão do estigma, da gordofobia, do preconceito. E aí sim tem a questão dos ativistas. Mas eu me vi muito perdido, porque quando as pessoas falavam para mim, não, mas o cerne da nossa luta, o objetivo da nossa luta é dizer que a obesidade não é uma doença. Aí eu devolvi, eu falava, não, mas espera aí, ela foi classificada como doença justamente porque o Ministério de Saúde precisa se responsabilizar e muitos fatores, estruturas, estratégias, tudo isso acaba sendo diferente quando você tem essa classificação. Até os Estados Unidos acaba classificando e acatando isso justamente porque as pessoas estão precisando de amparo e algumas empresas e seguradoras não estão querendo oferecer esse amparo porque alega que essa pessoa não está doente. Então, para dizer que essa pessoa precisa de um tratamento, esse tratamento tem que ter aí alguém, né, responsável em oferecer ou permitir o acesso das pessoas, é onde surge a classificação. Então, hoje eu me vejo dentro de um ativismo completamente voltado a esse acesso à saúde e também esse ativismo que questiona por que está classificado como doença e nós somos perseguidos e acusados e maltratados como pessoas que falham no comportamento, como pessoas que não se importam com a própria vida, sendo que em muitas situações a gente sente que está pedindo socorro e além desse socorro estar sendo negado, a gente está sendo humilhado. O Senado realizou uma exposição com desenhos da servidora da casa Nereida de Paula. Segundo a diretora-geral do Senado, Ilana Trombica, a iniciativa trata de um tema muito importante para o Legislativo, a discriminação. Nesse caso, contra os corpos que fogem de um formato considerado ideal. Essa exposição está dentro do pacote que a gente trata de gordofobia. E é muito importante porque é fundamental que nós tenhamos aqui um corpo de servidores que tem uma mentalidade de pluralidade, uma mentalidade de tolerância e uma mentalidade de não discriminação. E essa mentalidade se coloca tanto em relação ao corpo, que é diferente daquele corpo que a mídia diz que é o mais bonito, como em relação à raça, como em relação à sexualidade, como em relação à religião, como na questão de gênero. Não existe trabalhar uma equidade, a gente trabalha equidades. A diversidade dos corpos humanos é o tema que a artista Nereida de Paula explora nos seus desenhos com caneta nanquim. Na exposição com o título Corpos, Nereida procura retratar a beleza do feminino, enquanto realiza, através de seus desenhos, um resgate de si mesma como mulher. De onde é que saiu a inspiração para fazer essa exposição? Bom, a inspiração, na verdade, é uma inquietação minha.
porque nós mulheres sofremos muito, né? Com base nos nossos corpos, nossas aparências, tudo isso. Então, desde 2019 que eu passei um tempo de hiato fora da arte. Aí, em 2019, eu voltei e eu estava com essa, vamos supor, muito desse ódio, de vontade de mudança, para que as mulheres fossem mais respeitadas, independente do corpo que tenham, da aparência que tenham, do estilo que tenham. E eu sempre fui muito envolvida com o que é o feminino, entendeu? Quem ama o feminino, tudo isso, entendeu? Então eu coloquei toda, digamos que essa sofrência no papel, né? E também coisas positivas, né? Para o senhor, qual que é a importância de trazer uma exposição como essa que fala da diversidade dos corpos femininos? Eu acho muito importante porque todo artista, ele tem a necessidade de expor os seus trabalhos. Até porque ele não faz só para ele faz para demonstrar o sentimento que ele tem, a visão que ele tem de mundo, para que as outras pessoas possam ter a oportunidade e o privilégio de assimilarem a sua arte. Aqui no Senado a gente tem esse corredor, esse caminho, que volta e meia é palco das exposições de arte, de escultura, de gravura, dos trabalhos daqueles que aqui trabalham. E eu fico muito feliz porque isso realmente faz parte de uma intelectualidade que é importante para a promoção do ser humano. Nossa, é maravilhoso eu estar expondo no Senado sendo eu mesma com essa pauta. Nossa, olha, maravilhoso tendo essas pessoas aqui para me verem. E no Senado, o Senado debatendo sobre isso, nossa, isso é um avanço. O psicólogo e professor do Instituto Federal de Brasília, Fauzi Mansur, observa que o senso comum considera as pessoas gordas, fracas, com falhas na construção do caráter. Ao contrário, diz o psicólogo, o que falta é uma compreensão maior das pessoas sobre como é complexa a obesidade. Eles consideram, por tudo que o senso comum, a cultura cotidiana mostra, que, de alguma maneira, eles são fracos. Ou seja, o problema maior é que você não fecha a boca. O problema maior é que você não tem força de vontade. O problema maior é que você não faz dieta. Então, isso aí acontece bastante. Eu já acompanhei isso, não no meu consultório, isso é bastante raro, mas eu já acompanhei isso com bastante frequência no IFB, que é onde eu sou docente, e é bastante comum de alguma maneira as pessoas me procurarem exatamente com essa queixa. É uma discriminação terrível, porque as pessoas se sentem constantemente desafiadas a serem mais fortes porque elas são fracas. E como o modelo vigente é e sempre foi da pessoa magra, musculosa, isso faz com que as pessoas se sintam erradas, ou seja, a pessoa gorda ela é errada. Existe alguma falha na sua construção de caráter, de personalidade, que faz com que ela simplesmente seja incapaz de fechar a boca, fazer uma dieta e fazer exercício. A mensagem que eu deixo para as pessoas que sofrem essa discriminação, como qualquer pessoa que sofra qualquer discriminação, desempoderar a voz do outro. Então existe o controlável e o incontrolável. Então eu posso me controlar, mas eu não posso controlar o mundo fora de mim, eu posso somente influenciá-lo. O que eu posso fazer é buscar diminuir o peso da fala do outro. Segundo o endocrinologista Flávio Palhano, a obesidade é uma doença que decorre de interações genéticas e ambientais. Por isso, ele recomenda que os sistemas público e privado de saúde aprimorem as formas de acolhimento desses pacientes. Acho que a primeira coisa efetiva ao enfrentamento disso é informação, conscientização das pessoas, políticas públicas que mostrem que isso é uma doença, que isso não é
uma situação em que a pessoa seja culpada, em que a pessoa seja fraca e, portanto, tenha um excesso de peso. Isso é uma doença que a pessoa sofre por esse motivo, sofre não só pela doença em si, mas como também pelas suas consequências. E como toda doença, merece de todo o respeito e merece que tenha acesso a tratamentos efetivos. A cirurgia bariátrica tem trazido bons resultados quanto ao aspecto psicológico no enfrentamento da obesidade? Sim, estimativas mostram, porque quando bem indicada, o resultado é muito satisfatório, é um resultado bastante efetivo, há uma melhora significativa na qualidade de vida, no controle de doenças crônicas como diabetes e pressão alta e, consequentemente, uma melhora na autoestima que resulta em uma melhora emocional por conseguinte. Levantamento realizado esse ano pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia para estudo da obesidade indica que o atendimento no SUS no tratamento da obesidade ainda é insuficiente. O acesso ao atendimento no SUS dessa amostra foi bastante reduzido. E a gente percebe que no SUS o tratamento para obesidade tem algum segmento quando se trata de obesidade mais grave, obesidades que geralmente vão caminhar para o tratamento cirúrgico. Então, acho que melhorar tanto no setor privado, mas principalmente no setor público, no qual as opções de tratamento também são muito limitadas, visto que os medicamentos mais modernos, que são muito efetivos, entretanto, são muito caros e não há disponibilidade deles no SUS ainda. O Dr. Flávio Palhano aconselha as pessoas que ainda lutam para perder peso. É uma mensagem de otimismo, de não desistir, porque perda de peso, mesmo que não seja extrema, essa traz resultados efetivos no que a gente pensaria no tratamento do diabetes, no tratamento de uma pressão alta e também na autoestima. Obviamente, o impacto é muito grande, mesmo quando a gente alcança perdas até modestas de peso. Então, jamais desista, mesmo enfrentando situações de constrangimento. A vida da assistente de recursos humanos Valesca Macedo, 35 anos, sofreu uma reviravolta em 2019. Ela foi vítima de gordofobia dentro de um ônibus. Inconformada, Valesca decidiu processar a empresa de transporte público. Na hora que eu entrei no ônibus, eu já passei o Matheus para trás e pedi para o cobrador, falei, eu posso passar o meu cartão e entrar por trás? Não, veio com o motorista, né? Comigo não. Medi a fila muito grande, né? Do ônibus. Voltei para o motorista, conversei com ele. Ele falou, não posso fazer isso não, porque vai atrapalhar. E ficou nesse bate e volta. Fala com o cobrador, fala com o motorista, fala com o cobrador. Quem manda é o motorista. E começaram a fazer gracinha, rir e fazer chacota mesmo. E assim, em todo momento eu virei para ele e falei, moço, eu tenho o direito de passar o meu cartão e entrar por trás. Eu faço isso todos os dias para ir trabalhar. Esse episódio foi constrangedor demais, porque não foi só eles dois que estavam rindo. Acabou que pessoas dentro do ônibus também estavam rindo. Porém, tinham outras muito indignadas e viravam e falavam, não, isso não é justo. Valesca, o que você sentiu ali naquele momento? Nossa, um desprezo, uma dor assim que é incalculável. Eu lembro muito bem que eu fiquei dias triste. Eu falava assim, gente, eu preciso emagrecer. Tô passando vergonha, como assim? E até hoje, falar sobre essa situação me incomoda e me dói muito, porque é o tipo de preconceito que a gente nunca imagina passar. Os comentários humilhantes que Valesca sofreu dentro do ônibus um dia tiveram resposta. Ela entrou com processo e venceu uma ação movida no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, onde foi indenizada em R$12 mil pela empresa de ônibus. Eu comentei a situação com algumas pessoas da minha família e alguns amigos mais íntimos e todo mundo realmente falou assim, você devia processar sim, você devia fazer isso. Só que em momento nenhum eu tinha falado para eles. Quando realmente que eu ganhei o processo, que saiu o meu nome e começou a ser divulgado aquilo ali, que todo mundo falou, caraca, tu foi guerreira, hein? Tu deu conta de ir até o final. Eu falei, isso aí foi com muito incentivo, porque não é fácil. Você é uma mulher feliz? Maravilhosamente feliz, maravilhosamente feliz. Tenho uma família maravilhosa, um esposo sensacional e tudo isso agrega muito na minha vida.
O Inclusão termina aqui. Se você quiser rever esse programa, é só acessar o site da TV no endereço senado.leg.br/TV ou no nosso canal no YouTube. E se preferir enviar sugestões para o programa, basta mandar um e-mail para inclusão@senado.leg.br. Obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau!